Bom dia a você que está me acompanhando ao vivo, boa tarde, boa noite para aqueles que vão acompanhar o nosso estudo em um outro instante, nossa devoção, nossa meditação. Esse momento de estudo, devoção, de reflexão a partir da palavra de Deus é um projeto do Distrito Rio de Janeiro, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, do Distrito do Rio de Janeiro. E é um momento que os pastores do distrito proporcionam um tempo de reflexão, em alguns casos utilizando os textos que foram vistos, em outros trazendo outros temas. Já convido a você, e eu vou fazer isso também, para que compartilhe, né, um minutinho só para que a gente compartilhe, opa, até vazou o som aqui, para que a gente compartilhe esse estudo com as pessoas, né, nos nossos grupos de WhatsApp. Vamos lá, copiar link. Bom dia a todos. Pode ir chegando, quem quiser colocar um recadinho, uma mensagem, pedido de oração. Vamos lá. Compartilhar. Só um segundinho, gente. Opa. Bom dia a você que está chegando. Bom dia. Tá dando para ouvir meu som? Minha voz está saindo bem. Peço um segundinho só para eu compartilhar aqui nas páginas. E tá sem som? Ah, tá. Ok. Obrigado, Pastor Jonas. Vi aqui seu recado. Se tiver algum problema, me avise. Me avise. O telefone está aqui do lado, se quiser dar uma ligada também. Bom dia, Pastor Jonas. Bom dia àqueles irmãos que nos acompanham. Vou só compartilhar aqui e a gente já inicia a nossa reflexão de hoje. Vamos ver isto. Bom dia a todos. Vamos lá. Acho que eu cheguei. Bom dia, Jaqueline. Vamos lá. Deixa só eu atualizar para ficar mais fácil para eu acompanhar aqui e a gente já inicia. Na nossa reflexão de hoje, a gente vai falar a respeito da lei de Deus, da graça de Deus, do Evangelho, a respeito do arrependimento, um tema pertinente para esse tempo de quaresma, também tema dos nossos textos do final de semana que passou. Né? A gente viu alguns aspectos a respeito do arrependimento também.
Tudo certo. Ah, ok. Consegui chegar aqui nos recados. Agora eu consigo acompanhá-los. Bom dia, Pastor Jean. Que bom que vocês estão aí. 5 minutos. Acho que a gente já pode iniciar a nossa meditação para o dia de hoje, né? E aí, que a graça de Deus esteja com todos vocês neste momento e que os acompanhe na vida de vocês. Gente, a gente está passando por um tempo de guerra, né? Um tempo de batalha. E dentro da guerra a gente tem soldados lutando uns contra os outros, trincheiras, soldados feridos. E para o contexto de guerra, a gente tem também a Convenção de Genebra, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, e a Convenção de Genebra tem mais de 100 anos, e um dos pontos principais da Convenção de Genebra é a preocupação com os soldados inimigos, que se tornam prisioneiros de guerra ou que são encontrados, né? E aqui a gente tem algo que parece contraditório, quando a Convenção de Genebra fala a respeito daqueles que são encontrados feridos, que os soldados eles precisam cuidar, dar o melhor atendimento para a vida daqueles soldados que são encontrados. Então, imagina você no campo de batalha, e aí você, né, você não, né, mas o soldado, ele atira na outra trincheira, acerta, né, soldados do outro lado, né, fere soldados inimigos, e aí, de repente, com o fim da batalha, esse soldado ele vai até a outra trincheira e lá ele encontra soldados agonizando, né, feridos, né, em estado agonizante, padecendo. E aí, segundo a Convenção de Genebra, você não pode, né, o soldado não pode tratar com crueldade o soldado inimigo, mas ele precisa dar a melhor assistência, né? A batalha já foi ganha, né? A trincheira já foi tomada. Então agora ele precisa cuidar daquele que está ferido, dar o melhor assistência. É um paradoxo, né? É um paradoxo, imagina, né? Essa situação, esse contexto. Mas esse é um paradoxo que ocorre também na vida cristã, com relação a Deus, no nosso relacionamento com Deus. Já que, desde o nascimento, né, quando nascemos inimigos de Deus, filhos da ira, como demais, como diz o próprio texto bíblico. E nessa guerra, a gente poderia dizer assim, a arma que Deus usa é a própria palavra de Deus, a sua palavra. Essa é a arma que Deus utiliza, e é a palavra de Deus que atinge o ser humano com a sua lei, que revela a sua maldade, que o leva à tristeza pela sua vida, né, que também fere, né, dentro da sua consciência ao apontar a sua maldade, apontar aquilo que faz de contrário à vontade de Deus. Assim temos uma parte do arrependimento, podemos dizer, né, a qual traz tormenta para a consciência por conta da pregação da lei. E isso leva o ser humano ao desespero sobre a sua situação. E agora? Né? E agora? Quem poderá me socorrer? Né? Quem poderá me socorrer? Mas aí nós temos o aspecto do paradoxo, já que Deus, ele é o mesmo que por meio da sua palavra fere com a sua lei, mas ele também é aquele que cura e restaura pela boa nova, pela notícia da salvação por meio de Cristo. E aqui nós temos o paradoxo, né? O paradoxo daquele que fere e cura, daquele que expõe e encobre, daquele que luta contra e também torna cada um daqueles soldados que eram inimigos, ou seja, cada um de nós agora parte também do seu exército. E aí um aspecto, né, de batalha, de guerra, de inimigos, que a gente poderia dizer que dentro do exército de Deus a gente encontra, é a figura do atalaia.
né? E aqui a gente tem o texto de Ezequiel, que fala a respeito do atalaia. O atalaia, se a gente pensa na guerra, seria aquele que vigia, né? Vigia para proteger os seus companheiros, aqueles que são parte do seu exército, né? Então, o atalaia, segundo a palavra de Deus, é aquele que anuncia e proclama a palavra de Deus, que alerta sobre os perigos, né? Que chama as pessoas a um lugar seguro, a um lugar protegido. E aí eu quero ler com vocês só um trechinho do texto que a gente viu no final de semana. Quem foi ao culto no final de semana deve ter ouvido a leitura do texto do Antigo Testamento do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel diz o seguinte, deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, gente. Eu acabei não deixando aberto. Ezequiel 33. Eu vou ler o versículo 8, só para que a gente tenha uma perspectiva do atalaia dentro, né, do contexto do povo de Deus, do exército de Deus, da família de Deus. E aí vai dizer assim, Deus falando a Ezequiel, se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Então aqui, obviamente, continua, né? Tem muito mais, falando se o ímpio se converter, enfim. Tem vários aspectos, né? E vocês ouviram isso no culto no final de semana. Se não ouviram, texto de Ezequiel, capítulo 33. Pode ler todo ele que vai ser edificante para ti. E aqui a gente tem já a palavra de Deus como aquela que alerta o povo. E Deus coloca o atalaia como aquele que anuncia ao povo os perigos, que chama ao arrependimento, que avisa das feridas. E se a gente pensa no próprio texto de Ezequiel, a gente vai perceber que Ezequiel é colocado como um atalaia de Deus perante o povo, né? Se a gente dá um salto para o Novo Testamento, e aí o próprio texto de Lucas 13, que foi lido no final de semana, que passou, a gente tem Jesus agora como um atalaia, chamando aqueles que julgavam, né, que apontavam o dedo para os galileus que haviam morrido, né? Vocês lembram da história, e Jesus fala para eles, se arrependam. Como que é o texto todo? Se arrependam, né? Não, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Né? Então, aqui, olha, há perigo de vocês perecerem. Então, Jesus agora ele se torna também esse atalaia perante o povo, chamando o povo ao arrependimento, alertando-os do perigo. E, enfim, se a gente traz para a atualidade, se a gente traz para os dias de hoje, a gente poderia dizer que a figura dos pastores, dos ministros do Evangelho, tem essa figura também de atalaia, daquele que anuncia, que prega, que fala da lei de Deus, que chama a proteção e ao cuidado do Senhor. Mas se a gente der um passo a mais, ir um pouco além, Deus também pode estar chamando a cada um de vocês a serem atalaias dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Junto com os seus amados, aqueles que são do seu relacionamento, alertando-os do perigo, do distanciamento da graça de Deus, do amor de Deus, mas também falando a eles daquele que cura, que restaura, né? Falando, apontando o caminho para o Senhor. Novamente, então, é por meio da palavra de Deus, é por meio do que o Senhor fala que as pessoas são chamadas ao arrependimento e também são curadas, são levadas ao arrependimento, que é outro tema que a gente viu nos textos do final de semana. E arrependimento não é algo que acontece, ou melhor, que não é feito por nós, né? Não somos nós, eu que me arrependo, eu que... Não, é a própria palavra, é o próprio Deus. Né? Atos 11 vai dizer assim, que é Deus quem concede o arrependimento.
E Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer outra coisa: é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Talvez se não fosse a palavra de Deus, gente, talvez se não fosse a lei de Deus, aquilo que Deus anuncia a nós, talvez você não reconhecesse o seu pecado, talvez você não reconhecesse que é pecador, talvez você não se reconhecesse como um soldado ferido. Talvez você dissesse até assim como algumas pessoas, né? Não sei, talvez você já tenha ouvido alguém dando entrevista e falando assim: eu nunca me arrependi de nada, né? Eu não me arrependo de nada na minha vida. Pelo amor de Deus, é o soldado ferido na trincheira que chega o socorro e não quer o socorro. Não admite que está ferido. Não admite que perdeu a guerra. Né? Esse é o soldado ferido que não quer aquilo que está sendo oferecido gratuitamente. Né? Mesmo expondo a sua condição, eu não me arrependo de nada na minha vida. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem isso, né? E o arrependimento ele tem duas partes, se a gente for querer falar a respeito dele, dividir ele. Primeira parte, ou primeiro momento do arrependimento é quando Deus nos torna de inimigos em amigo dele, né? Revelando a nossa condição como inimigos de Deus, como pobres e miseráveis pecadores, e aí ele nos torna parte do seu povo. O arrependimento, ele tem essa característica de conversão, a qual o próprio Ezequiel nos fala, né? Ele faz parte desse momento. Mas também o arrependimento, ele acontece na vida daqueles que são parte do povo de Deus, parte do exército de Deus, parte da família de Deus também. Já que, mesmo dentro da família de Deus, muitas vezes nós nos distanciamos, muitas vezes não, né, diariamente. E aí, até para adiantar o texto, né, talvez os pastores fiquem um pouco bravos comigo, mentira. Mas no final de semana que vem a gente vai ouvir o texto, a parábola do filho pródigo, né? E a parábola do filho pródigo, ela é característica para esse tema do arrependimento. Ele que percebe, né, que está no fundo do poço, comendo lavagens dos porcos, e aí lá no seu íntimo, ele relembra de como seu pai cuida dos empregados e deseja aquele cuidado dos seus pais pelos empregados, não mais como filho, mas como empregado, né, tendo em vista a situação que ele estava. E isso leva a buscar a casa do pai de novo. Ele que já era da casa do pai. Então a lembrança do pai, a situação com que ele estava, o leva a buscar novamente a graça, ou melhor, o cuidado do pai. E aí ele muda de rumo, né? Ele deixa de seguir o seu caminho contrário ao cuidado do pai, para ele retornar à graça do pai, retornar à casa do pai, retornar às bênçãos que o pai pode proporcionar para ele, mesmo ele sendo um simples funcionário. E é o pedido dele, né? É muito interessante a cena, né? E digo para ti, vá ao culto esse final de semana e ouça esse momento da cena, que o filho pródigo, ele vai ao pai e diz assim: olha, quero ser só seu empregado. E começa, né, pequei contra ti, e toda aquela confissão e tal. E o que o pai faz? O pai graciosamente o abraça, o acolhe, o recebe. E aqui se completa o arrependimento, quando o sujeito se dá por si do Deus gracioso, do Pai gracioso, do Pai amoroso, e percebe que por que eu fiz tudo aquilo? Por que eu fui por aquele caminho? Por que eu abri mão desse cuidado? Por que eu abri mão desse cuidado? E aí eu digo para vocês, gente, a realidade é que nós somos o filho pródigo. Todos os dias. Todos os dias nós pecamos contra os 10 mandamentos. Todos os dias.
Todos os dias nós precisamos chegar a esse desejo do retorno ao Pai, que Ele seja misericordioso para conosco. Lutero vai dizer, né, que a vida cristã é um diário arrependimento. Diário arrependimento exatamente por isso, porque nós não deixamos de pecar um dia sequer. Um dia sequer. Além do mais, gente, ao invés de nós nos achegarmos a Deus, talvez dizendo assim, como eu vivo uma vida decente, como eu vivo uma vida boa, como eu sou dedicado ao Senhor, Deus espera que diariamente a gente chegue a Ele, talvez como Paulo, lá em Romanos 7:8, né? Quando Paulo diz em Romanos 7:8, vamos dar uma olhada no texto. Romanos 7:8. Alguém lembra de cabeça? Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Porque eu sei que o pecado habita em mim. Então, ao invés de nós chegarmos, né, com arrogância, de forma obstinada para Deus, que nós cheguemos com essa confissão ao Pai diariamente. Eu sei que o pecado habita em mim. E esperar o abraço da graça, o abraço do perdão, que é o que nos move ao arrependimento também, né? Senão, se a gente não conhecesse o amor e a graça do Pai, né? O que aconteceu com o filho pródigo? Ele lembrou do cuidado do Pai. Ele lembrou do amor do Pai. Não só como filho, mas até mesmo para os funcionários. E ele desejou esse amor de novo, né? E isso nos move, né? Isso é parte do arrependimento. Diariamente desejar essa graça e essa misericórdia de Deus que nos é dada gratuitamente. E aí, gente, né, somos chamados também a ser atalaias de Deus na nossa vida cotidiana, mas também há arrependimento, os frutos, né, os frutos de arrependimento que não são nada além do que a vida cotidiana que você recebeu de Deus, na sua casa, na sua família. E ali as boas obras acontecem, aquelas que foram preparadas por Deus já de antemão, né? O seu cuidado como pai, seu cuidado como filho, como estudante, como empregado, como funcionário, enfim, dentro das suas responsabilidades. E é ali também que nós nos entrincheiramos contra Deus, porque o pecado acontece ali também, né? Na vida cotidiana, na vida diária. Então, gente, Deus é o mesmo que fere pela sua lei, revelando o nosso pecado, revelando o quão inimigos e o quão distantes estamos dele, mas ao mesmo tempo, pela sua palavra, ele nos revela a cura, a graça, a boa notícia do Evangelho por meio de Cristo Jesus, que nos salva, né? Então, arrependam-se diariamente, movidos pela graça e pelo amor de Deus, movidos e alertados também pela lei e pelos seus preceitos. Que Deus abençoe a cada um de vocês na vida diária. E deixa eu dar uma olhada rápido aqui, se a gente tem alguns recados. Eu vou olhar aqui para baixo, que eu estou com o computador aqui, com os recadinhos. Vamos lá. Caroline, bom dia. Pastor Jonas, já falei. Pastor Jean. O Martin, nosso estagiário do distrito, mensagens diárias sempre presente. Gisele Marques. Pastor Joenes, lá de Rondônia, um abraço. Dona Cleia da Penha, Pastor Gilberto. A Leia está aí com a gente, coisa boa. Pastor Gilberto, de BH. Leninha, bom dia, Leninha. Também o Valdemar Hoffman com a gente. A Kátia, a Marli, a Daniele Nascimento, Pastor Elber, um abraço. Também a Rita, a Cláudia. Realengo em peso, os pastores, colegas de distrito e amigos do Brasil todo também presentes. Gente, eu não vi nenhum pedido de oração,
nenhum pedido de oração, mas eu quero incluir na nossa oração de hoje, eu quero incluir o nosso conselheiro, pastor Jonas, que fez aniversário ontem, né, incluir a sua vida, que Deus siga cuidando e abençoando. Também nós temos, ontem também o Luiz Fernando aqui da congregação, também a Mônica e a Milena que fizeram aniversário, a gente inclui cada um deles também. Sintam-se incluídos aqueles que comemoraram aniversário esses dias. Uma informação, gente, nesse sábado, para os jovens, vai ter um encontro de líderes lá na Penha, das 9 às 13. Né? Fica aí o convite para os jovens, para que participem desse evento, né? Um reencontro dos jovens, e para que também falem sobre os detalhes a respeito do nosso distrito, as atividades que terão. Tá bom? Acho que é isso. Oração pelo César, Leninha, pelo seu irmão César, a gente inclui também. E para finalizar, então, a gente faz uma oração. Convido vocês para que a gente ore. Amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, a qual revela a nossa enfermidade, a qual revela o nosso pecado, a qual nos chama ao arrependimento. Por isso, Senhor, perdoa-nos de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos forças para viver conforme a tua vontade. Amado Deus, que a tua palavra nunca pare, Senhor, de ser anunciada, tanto a sua lei como o seu evangelho. Evangelho restaurador, evangelho que cura, a boa notícia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amado Deus, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelas bênçãos que tu concedes a cada um de nós, e especialmente agradecemos pelo aniversário de cada um dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Rogamos que tu continues a abençoar a vida de cada um deles, protegendo-os, guardando e fortalecendo no seu coração a fé salvadora. Amado Deus, lembramos dos irmãos enfermos, lembramos do César em sua saúde, também lembramos do Fabinho, Senhor, e rogamos, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos e abertos a cada coração que está ouvindo esta oração, ouvindo as suas necessidades, ouvindo os seus clamores, e rogamos, Senhor, atende a cada um conforme a tua vontade. Amado Deus, graças te damos por mais um dia de vida e pedimos, Senhor, continues ao nosso lado, continues caminhando conosco, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Tudo isso, amado Deus, nós te agradecemos em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um abençoado dia, continuidade da semana, e a gente se vê no culto no final de semana. Um abraço a todos.